Pronto, então quero que você abra aí, se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir Abacuque, capítulo de número 1. Vamos ministrar hoje vivendo acima das ameaças. Antes, eu quero dizer para você que está nos acompanhando no culto ao vivo, pelo YouTube, que você está em Curitiba, na Igreja Batista do Bom Retiro, no bairro de Bom Retiro. A nossa igreja tem culto sempre aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas no domingo. No sábado, os jovens se reúnem às 19h30. Os quase adolescentes, ou seja, aqueles que têm filhos até os 15 anos, se reúnem na sexta-feira às 19h30. Nós temos aqui o projeto Semente, que tem aulas de balé, tem aulas de jiu-jitsu, tem aulas de inglês, que também funcionam durante a semana. Durante a semana nós temos as nossas células, e você precisa ser abençoado, você precisa caminhar com a gente. Então, você que é da região, você pode nos visitar, experimentar um pouco do sabor de adorar ao Senhor conosco, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, em Bom Retiro. Amém, queridos? Essa semana, semanas que precederam as eleições, eu vi gente tensa, alguns irmãos tomando Rivotril, outros irmãos acompanhando as eleições e os debates que não aconteceram, com um desfibrilador, vai ver que morre do coração. Hoje nós tivemos 2 mesários que morreram do coração durante as eleições. As eleições acabaram às 17 horas, já ouvimos fogos, não faço a mínima ideia, aliás eu faço uma ideia de quem ganhou sim, mas eu não sei ao certo quem ganhou. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse tempo de eleição é um tempo que pode machucar a gente, porque existem muitas emoções envolvendo isso. Pela manhã eu disse algo que eu quero repetir para vocês. Durante uma reunião nos Estados Unidos de líderes cristãos, políticos cristãos, empresários cristãos, pastores, um determinado pastor cristão, evangélico, protestante, estava escalado para dar uma mensagem. Era auge da guerra dos Estados Unidos com o Iraque, não a primeira guerra, mas não foi a guerra da libertação do Kuwait, foi a segunda guerra onde Saddam Hussein foi preso. E só sobrou 2 minutos para aquele pregador ministrar, e o organizador do evento falou: você só tem 2 minutos. Ele falou: então eu vou usar os 2 minutos. E Deus deu uma grande sabedoria para aquele homem, porque ele perguntou assim: quantos aqui estão orando pela América no meio dessa guerra? E 100% daquelas pessoas levantaram as mãos e disseram: eu estou orando pela América. E ele emendou e fez uma segunda pergunta e disse: e quantos aqui estão orando pelo Iraque? E 3 pessoas levantando a mão, naquele auditório que tinha centenas de pessoas cristãs. Então o pastor disse: eu vejo que vocês são mais americanos do que cristãos. É muito fácil a gente ser cristão segundo nossos próprios olhos. Eu vou mudar a pergunta para vocês. Quantos aqui oraram por Jair Messias Bolsonaro? Não precisa levantar a mão. E quantos aqui oraram por Fernando Haddad? Gente, presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós tomamos partido, e é bom tomar partido, porque nós somos aqui cidadãos da terra também, não só cidadãos do céu, nós somos brasileiros. A gente tem que tomar cuidado para a gente não agredir as pessoas. Hoje nós temos 2 tipos de pessoas aqui na igreja, e 2 tipos de irmãos que já vieram no culto da manhã, que estão em casa. Gente que vai dormir feliz e gente que vai dormir triste. Gente que está soltando fogos e gente que está decepcionado. O que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é que toda autoridade é dada por Deus. Romanos 13 diz que é Deus que coloca o rei, é Ele que dá autoridade. Não há nenhuma autoridade que não venha do Senhor. Então a gente tem que estar pronto, sabe para quê? Para orar pelo nosso governante, para que a gente tenha paz no nosso país, para que a gente tenha justiça social. A gente precisa entender que o papel da igreja não é criticar nem A e nem B. A igreja do tempo de Paulo
não criticava César em Roma, não reclamava de Nero e nem de Calígula. Era uma igreja que orava para que o evangelho se expandisse. Eu quero convidar a igreja com carinho. Você pode se posicionar na sua rede social particular, não há problema. Mas nos grupos de WhatsApp da igreja eu quero pedir gentilmente que você não ofenda e não zombe daquele que perdeu. E você que perdeu, não despreze aquele que venceu. Vamos manter um ambiente de paz na nossa igreja. Sabe por quê? Esse tempo aqui vai passar agora. Estaremos 4 anos debaixo da autoridade de um presidente, chefe do poder executivo, que você querendo ou não vai governar o nosso país. É tempo da gente orar por eles. Amém, queridos? É isso que eu queria falar. Vivendo acima das ameaças. Tem muita gente que acha que um determinado presidente é uma ameaça. Cuidado! O Brasil pode virar uma ditadura venezuelana. Cuidado! O Brasil pode virar uma ditadura militar. É uma ameaça. Nós vivemos num tempo de medo. Nós vivemos num tempo em que a gente não sabe o que o futuro vai nos apresentar. Quando nós falamos de futuro, tem uma canção que diz que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Então a gente quer segurar e governar a nossa vida, mas o futuro pertence ao Senhor. E o futuro, gente, ele é um destino que é traçado pelas nossas próprias opções, pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. E vamos hoje ver a história de um profeta que é singular. É um profeta que é questionador. O profeta é alguém que normalmente fala com Deus ou recebe uma palavra de Deus para conversar com o seu povo. Ele é um canal do Senhor. Isaías é um canal de Deus para falar da esperança daquele que viria ser o Messias. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse profeta, ele ministra a Israel no mesmo tempo, mais ou menos, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, aquele mesmo que escreveu as Lamentações. Se você quer ficar triste, leia o livro de Lamentações. Porque ali não só o profeta está deprimido, mas a nação inteira chora. Lamentações 5:7 diz: os nossos pais pecaram e nós é que fomos destruídos. Nós recebemos uma herança dos pecados e das iniquidades dos nossos pais. E aqui o profeta Abacuque, ele olha para a realidade dele e fala: tem alguma coisa errada, porque a minha fé em Deus não funciona. E ele diz assim, advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? O profeta faz perguntas e ele quer que Deus dê conta da administração dele. Ele diz: Deus, você está falhando. O Senhor não está percebendo o que está acontecendo, o Senhor está cego. O Senhor não está vendo que o mal atingiu a gente? Por que que criancinha nasce com câncer? Por que que o justo está falido e o ímpio está abrindo filial na empresa? Por que que o justo, ele paga imposto e sofre com a carga tributária, e o ímpio, que é rico, ele paga tanto pouco, e quem sustenta a vida sou eu e ele não? Por que que o mal atinge a gente? Por que que a tragédia ataca a vida de gente que tem fé? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouça? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece.
Os ímpios prejudicam os justos. Assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tanto prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra para por ela conquistarem. Senhor, Tu és Deus desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Perguntas que merecem respostas. Perguntas de um homem de Deus ao seu Deus. Abacuque, essa palavra significa abraço. Abacuque é considerado pelos teólogos um profeta menor. Não que as informações e o conteúdo do livro profético ele tenha um valor menor, não, porque ele é pequeno mesmo. Nós temos os chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E em seguida vem os chamados profetas menores, entre eles Naum, entre eles Sofonias, entre eles Obadias, entre eles Oséias, entre eles Abacuque. E Abacuque, ele fala de uma realidade de ontem, mas que parece de hoje. Eu não quero ser anacrônico aqui, eu não quero ser aquele homem que pensa no passado, mas é a realidade desse livro, parece o editorial de um jornal que vai sair amanhã. Violência, estupidez, o justo sendo massacrado pelo ímpio. Eu não vou esquecer desse dia. Uma vez eu fui atender uma família, a filha tentou suicídio. Eu saí de madrugada e muito cansado, eu já tinha tido um dia muito difícil. E eu falei para a família amanhã, 9 da manhã, fui lá socorrer a família em casa, no apartamento. E depois eu voltei para a igreja e falei amanhã, voltei para casa, falei amanhã, eu quero encontrar com vocês lá na igreja, que eu quero aconselhar vocês com mais cuidado. E eu chegando na igreja às 9 da manhã, eu estacionando meu carro, veio um bandido, um assaltante. Eu fui gentil com ele, eu vinha no carro, ele vinha em outro carro, e eu queria entrar na garagem, no estacionamento da igreja, e ele parou no estacionamento. Eu falei, vem, ele disse, vem você. E eu baixei o vidro e falei, pode vir, eu vou entrar. Ele saiu do carona, levantou a blusa, mostrou uma Magnum 44 para mim. É um assalto. Levou meu carro, levou meu celular e acabou com o meu dia. Mas por que eu, Senhor? Eu tinha acabado de socorrer uma família. Por que que o Senhor não tinha um outro ladrão para ser roubado? Afinal de contas, ladrão que rouba ladrão, Deus, tem 100 anos de perdão. Que ele roube, outro que rouba. Mas ele veio justamente roubar um carro que eu ainda estava pagando. Ainda bem que existe seguro.
Por que que o mal atinge a gente? E ali, Abacuque, ele é singular por quê? Porque em vez de ele receber uma palavra de Deus para comunicar para um povo, ele leva as reclamações do povo para Deus. Deus, o senhor não está percebendo? Os seus olhos são puros e não podem ver o mal. O senhor não está vendo o que está acontecendo com a nossa nação? Ele está insatisfeito, sabe com o quê? Com o governo atual. Abacuque está insatisfeito com a maneira como a justiça é aplicada, porque na verdade a justiça não existe. Na verdade, a justiça, ela pende a balança para o ímpio. E ele fala assim: o senhor não está percebendo que existe algo errado aqui? Ele está insatisfeito. Seria como se nós hoje, muito insatisfeitos com o nosso presidente. Então ele fala: Deus, toma uma providência. E Deus fala o seguinte: ah é? Você acha que os dias são maus? Então se prepare, porque vai ficar pior. Quando nós esperamos um novo governante, nós esperamos o quê? Uma esperança, uma mudança boa. Todo mundo que vota, vota achando que algo de bom, algo de melhor, algo de especial vai acontecer, que vai mudar o quê? Aquele mal que está acontecendo na minha nação hoje. E Deus diz para ele assim: você acha que está ruim? Eu digo para você que vai ficar muito pior. Porque quem vai governar vocês é um rei chamado Nabucodonosor. A nação da Babilônia está vindo do norte. E esse povo que vem do norte, eles são cruéis. E eles desprezam os reis. Eles desprezam as suas proteções. Você acha que as suas fortalezas de Jerusalém vão proteger vocês? Vocês acreditam que aquilo que vocês fizeram, as poupanças, os investimentos e o dinheiro que vocês estão guardado, vão proteger vocês do mal que vai chegar? Olha que eu vou dizer para vocês: vem uma nação aí que marcha sob a largura da cavalgadura dos seus cavalos. Eles são como leopardos, eles voam como águias, eles são como os lobos ao entardecer. Os lobos, eles atacam na noite, nas trevas, naquele período que fica do crepúsculo, onde fica meio lusco-fusco. Você está na estrada e tem um período em que nem está noite nem está dia, você joga o farol e não enxerga nada. É ali, eles são traiçoeiros, eles devoram a presa, vocês não têm escapatória. Então ele diz: Deus, eu estou orando para o Senhor me trazer uma solução, o Senhor me dá mais um problema. Eu estou dizendo que eu estou insatisfeito com o governo atual, o Senhor está dizendo que o próximo governo vai ser mau. Gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: é que tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa, um amigo meu, ele está desviado há algum tempo. Ele falou assim: pastor Lobo, vou falar a verdade para você, eu estou afastado e a minha vida agora é melhor do que a minha vida antes, quando eu era crente. Eu sei que eu estou em pecado, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu estou bem. Antes eu tinha uma namorada, agora eu tenho 4. E ele começou a se gabar de uma realidade que ele estava vivendo agora, dizendo que o presente dele, sem Deus, era melhor do que o passado dele, que ele vivia com Deus. Ele era um moço muito usado por Deus, inclusive. Ele saiu comigo, ele já saiu comigo para evangelizar. Mas o interessante é que eu disse para ele: você não está colhendo agora aquilo que você plantou agora. Você está colhendo agora aquilo que você plantou ontem. Então essa colheita faz parte de uma semeadura que você fez anos atrás. Porém hoje, no presente, você está plantando mal, e amanhã você vai colher o mal. E amanhã você é um daqueles que vai voltar para a igreja e falar assim: eu fiz bobagem, eu estava enganado. Por quê? Porque a mão do Senhor vai pesar sobre ti, porque você vai
retirar daquilo que você está semeando, você vai ter um saque. Pecado, gente, é que nem usar cartão de crédito. Na hora dá alegria, mas no final do mês vem aquela conta para pagar. Isso que é pecado. Pecado é cartão de crédito. E o povo de Israel está recebendo a fatura agora. Eles se desviaram de Deus, eles cometeram injustiças, eles adoraram outros deuses, ídolos. E Deus falou assim: chega, basta. E eles ficam incomodados, por quê? Porque aquele que vai ser castigado, ou seja, o povo de Israel, é mais justo do que o agente do castigo, que é a Babilônia, que é Deus. Como é que o senhor faz isso comigo? Por que Deus coloca homens ímpios? Por que Deus coloca governos ímpios? Por que Deus coloca um chefe bem mau para estabelecer sobre você juízo? Justamente porque Ele quer corrigir a gente. Um filho de Deus que se desvia, Deus trata a gente com correção. Porque sois filhos, Deus te corrige. O nosso Deus é um Deus que nos ama, e por isso Ele usa a Babilônia como uma vara. Para quê? Para fazer Israel, volta para onde você jamais deveria ter saído. Volta para debaixo da proteção do teu Deus. Não me despreze. Muitas vezes acontece isso na minha vida e na sua vida, quando Deus quer nos provar, quando Deus quer nos ensinar. Eu não estou falando aqui, querido, me entenda bem, o pastor está profetizando que o próximo governante, seja ele quem foi, porque eu não sei quem foi eleito, que o próximo governante vai ser mau. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não conhece o amanhã. E eu estou dizendo, se o amanhã for mal, você deve confiar que o Senhor está por trás disso. Você deve confiar que o Senhor continua sendo o Deus de Israel e o Deus da igreja. O Senhor é aquele que continua sendo o Deus de toda a terra. O Senhor é aquele que não perde o controle. E Deus está falando para Abacuque, e Abacuque faz uma segunda pergunta para ele: eu não estou entendendo, eu não compreendo, meu Deus, por que isso está acontecendo? E então ele pergunta: por que o Senhor tolera a injustiça? Ele pergunta: por que o Senhor não responde ao justo e não pune o desonesto? Ele fala: porque haverá desgraça sobre a face da terra, porque o roubo traz miséria. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Gente, o ladrão se dá bem, gente? Você acha que Deus é um Deus bonachão, que finge que não vê o que está acontecendo? Aqui em Abacuque existem 5 juízos de maldição repetidos pela palavra ai. Mamãe, ela dizia para mim assim: filho, ai de você. Quando mamãe chegar em casa, ai de você que não esteja de banho tomado e com a lição pronta. Eu nunca tive problema de lição, porque eu gostava de jogar bola, então eu já fazia a lição na escola, de ônibus, já deixava pronta para poder jogar bola. Mas mamãe de vez em quando fazia o quê? Eu já falei para vocês. Ela parecia que tinha 2 tijolos na mão. Ai de vós que ganham dinheiro ilicitamente. Zacarias capítulo 5, de 3 a 5 diz: esta é a maldição que vai por toda a terra, porque maldito que rouba, a sua casa vai ser destruída. Deus está falando: aquela nação é ruim, mas ela será julgada. Por quê? Porque a desonestidade vai arruinar ela. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto, escapar das garras do mal. Esse texto fala de vergonha. Pastor, a impressão que eu tenho é que eu sou miserável. Como eu queria andar
Como eu queria morar numa daquelas casas ali em volta do Parque Barigui. Eu não estou dizendo que aquelas casas são fruto de roubo nem de desonestidade. Eu estou falando de desejos apenas aqui. Como eu queria ter um lugar protegido alto. Como eu queria ter hoje um plano de saúde com uma UTI móvel, com uma UTI aérea. Como eu gostaria de ter o emprego, a promoção, a empresa, ou os negócios daquele homem. Ele fala, cuidado com aquilo que você deseja, porque a desonestidade traz ruína, porque os olhos do Senhor estão vendo. Em terceiro lugar, ele diz, cuidado com o que você quer. Por quê? Porque o crime não compensa. O crime compensa, gente. Compensa, gente. Mas a impressão que a gente tem de vez em quando não é essa? Que vale a pena roubar? Que vale a pena ser criminoso? Não dá essa impressão de vez em quando? Você que é honesto, você que é trabalhador, você que levanta cedo, você que derrama do suor do teu rosto, você não tem uma impressão? E há muitos anos a gente tem visto isso no nosso país, que o crime compensa. Não, pastor, teve uma operação da Polícia Federal que prendeu um monte, queridos, prendeu foi 1%. Tem um monte de gente solta. Tem um monte de gente que escapa das garras, das mãos da justiça. Mas eles vão escapar de Deus, gente? Vão escapar, gente? Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos, que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? Ele está dizendo o seguinte, vai ser tudo queimado, haverá juízo. O quarto ai, ele diz, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Ai daquele que é covarde. Covardia tem limite. Tem muita gente que envergonha o irmão, que levanta a nudez, a saia, para ver aquilo que é íntimo do irmão. Tem muita gente que acha que vai ser covarde. Tem muita gente que acha que a covardia, que a violência doméstica vai trazer benefício, mas Deus diz assim, pode esperar, Abacuque, porque a batata dele está assando. Pode esperar, porque o dia deles vai chegar. Riam enquanto vocês podem. Riam, porque o juízo do Senhor vai vir. Que haverá um dia. O livro do Apocalipse, no capítulo 20, fala sobre o juízo do grande trono branco. E Deus vai separar as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda. Naquele dia haverá uma grande ceifa. E naquele dia, Deus vai trazer à luz tudo aquilo que está escondido. O nosso Deus, gente, é um Deus que prescruta todas as coisas. O nosso Deus, os olhos dele enxergam com transparência quem eu sou e quem você é. E se você acha que o covarde, ele vai escapar, ele não vai escapar. Porque a covardia tem um limite que é imposto pelo Senhor. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e de prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós costumamos julgar aqueles que veneram imagens, aqueles que têm ídolos, mas nós criamos os nossos próprios amuletos. Ai daqueles que confiam nas obras das suas mãos. Ai daqueles que colocam esperança naquilo que não é Deus. Você está colocando esperança em quê? No dinheiro? Gente, quantos lembram aqui
Quando o presidente Collor, alguns não eram nascidos, muitos, ele sequestrou a poupança de todo mundo. Havia esperança naqueles dias ou não havia, gente? Havia esperança. Havia um caçador de marajás. Vocês lembram disso? Gente, eu não estou desanimando você não. Eu estou te preparando. É para você confiar no Senhor para o que der e vier. Porque os dias podem ser bons. E eu oro para que os dias sejam bons. Eu oro para que quem quer que esteja à frente traga para nós de novo dias de alegria. Eu oro para que a corrupção seja extirpada, queridos, mas não vai ser. Sabe por quê? Porque corrupto é o coração do homem. Ele é mais perverso do que todas as coisas. Essa crise que nós vivemos começa mais ou menos no tempo da Copa do Brasil. E o problema não foi o 7-1, não foi. Essa crise começou quando a gente começou a ver que as pessoas que nós confiávamos, que nós idolatrávamos, mentiram para a gente. Mentiram. Nos saquearam. E a questão aqui não foi a questão de um partido. Porque muita gente, mas muita gente, roubou e tentou destruir a própria nação. Entendo o que eu vou dizer. Idolatria é quando você acha que uma pessoa vai substituir a Deus. Isso é você colocar esperança em alguém que não é o Senhor. E maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua esperança. Abacuque recebe resposta de Deus. O ímpio e o mais ímpio vai te julgar, mas ele não vai ficar sem julgamento. Você quer saber o que eu acho? Deus tem julgado nossa nação. Deus tem julgado os pecados da nossa nação. Deus é um Deus que responde à semeadura que nós semeamos. De Deus não se zomba. E o que o homem plantar, querido, ele vai colher. O profeta Oséias diz: aquele que planta vento, ele colhe tempestade. Aquele que semeia na carne ele colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito vai colher da vida eterna. Queridos, o meu coração hoje quer sair daqui e também quer soltar fogos. Mas eu prefiro esperar no Senhor. Eu prefiro colocar o meu futuro nas mãos do Senhor. Eu prefiro colocar a minha esperança naquele que não falha. Eu oro sim, para que governo, para que ministérios, para que dentro do nosso país nós tenhamos de novo alegria. Mas alegria não a qualquer custo. Alegria não a qualquer preço. Alegria com santidade. Alegria com pureza. Alegria com corações que sabem respeitar um ao outro. Alegria com gente ou a partir de um povo que coloca Deus em primeiro lugar. Cuidado. Gente, a idolatria mente, gente. A idolatria, ela é formada por um merchandising, por uma propaganda. A propaganda faz você escolher entre a Coca-Cola e a Pepsi. Faz. A propaganda coloca na tua cabeça um desejo de você ter algo que você não tem. Você quer comer um chocolate agora? Compre batom. Compre batom, compre batom, compre batom. Isso vai entrando aqui na minha cabeça. Eu saía do colégio, eu era garoto, essa propaganda é mais velha que andar para frente. E eu tinha que pegar 2 ônibus, sabe o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro de um dos ônibus, eu vinha do colégio, eu parava no meio do caminho, e eu parava numa mercearia. Nem existe mais mercearia para comprar um batom. Gente, leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com um delicioso chocolate Nestlé. Qual o nome disso, gente? A propaganda mente.
No final das contas, nós vamos contar com o Senhor. E o Abacuque, ele descobre alguma coisa. Em Abacuque 2, de 2 a 4, ele vive, e ele não vive por aquilo que ele vê, e não vive pela circunstância. Ele diz: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas. Nessa visão em tabuinhas, tem uma versão que diz em grandes tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Está falando de Jesus Cristo. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, pela sua fé, viverá. Essa palavra tem movido a igreja. Foi essa palavra no coração de Martim Lutero, fez ele abandonar a idolatria de achar que uma religião poderia salvar, para encontrar que o justo vive pela fé. A reforma protestante encontrou na voz desse homem a realidade da Bíblia. Em Gálatas capítulo 3, verso 11, sabe o que diz? Que o justo não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive pela fé. A Bíblia fala em Romanos 1,17, que o justo, ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, diz, sabe o quê? Que o justo, ele não vive pela circunstância que ele vê, ele vive pela fé. Quis a igreja, a gente tem que ser motivado a viver, não pela circunstância que o futuro vai trazer. Nós podemos ter um futuro de riqueza, nós poderemos ter um futuro de paz, apesar de que eu pensei em certo momento dessa campanha, que nós estivéssemos à beira de uma guerra civil. Pensei isso, de verdade. Eu orei contra isso. Eu pedi a misericórdia do Senhor, para que os ânimos não fossem exaltados. E na minha pequenez, naquilo que eu podia governar, eu dizia assim: vamos pacificar, vamos acalmar os ânimos, porque bem-aventurados são os pacificadores, eles verão o Senhor. É um tempo, gente, da gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É um tempo para a gente olhar para frente e esperar coisas boas. Mas eu quero perguntar uma coisa para você: e se o mal vier contra nós? Você está pronto para isso? Porque a grande pergunta, já que estamos falando de perguntas e respostas, a grande pergunta do livro de Jó é: até quando, até onde você é capaz de manter a tua integridade diante do Senhor? E se o mal te tocar? E se você perder tudo? Jó perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a própria... Ele não perde só a integridade dele, porque o resto ele perde. Até onde você é capaz de ir? E se tudo que você sonha der errado? E se você não casar? Está amarrado, acorrentado, está queimado, está lavado no sangue do Cordeiro, pastor. Mas e se acontecer? E se você no próximo ano não conseguir de novo seu emprego? E se seu casamento não for restaurado? E se seu filho não voltar para o Senhor? E se seu ministério não vingar? Você está pronto para adorar a Deus em qualquer circunstância? Enquanto você não aprende a viver pela fé, você vai continuar vivendo como um idólatra, que coloca a tua esperança nas coisas, e é por isso que os homens roubam, é por isso que eles são gananciosos, é por isso que eles querem mais do que precisam. Por quê? Porque eles não confiam em Deus, então eles fazem para si mesmos os seus próprios ídolos, e o homem é capaz de ter no seu coração uma fábrica de ídolos, até que essa fábrica vai à falência. Por que que o justo deve viver pela fé? Porque o dia mau chega. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. O dia mau chega para mim e para você. Ele não marca na agenda, ele não bate na porta, ele atropela a gente, e ele chega sem avisar a gente.
E se a nossa esperança estiver nas coisas que nós temos, e se a nossa esperança estiver naquilo que a gente acha que é um sonho, que nunca vai desmoronar a gente, a nossa fé vai embora com aquilo que a gente vê. E é por isso que o justo, ele vive, sabe por quê, gente? Pela fé. E eu vivo, quando eu vivo pela fé, eu vivo acima daquilo que pode ser mal. Eu estou dizendo para vocês, querido, é que eu espero de todo o meu coração que os próximos dias sejam bons. Gente, eu tenho orado pelo nosso próximo presidente, tenho orado. Eu tenho orado para que nós experimentemos um tempo de vacas gordas. Sabe aqueles anos das 7 vacas gordas? Sabe disso? Porque tem gente que nunca experimentou isso. Pastor, para mim só vi vaca magra a minha vida inteira. Onde está a tal da vaca gorda? Nunca vi ela, quero ser apresentado. Mas nós queremos ter um tempo de fartura. Só que esse cântico, esse profeta reclamão, esse profeta questionador, esse profeta que está peitando Deus, gente, ele chega a ser abusado, ele chega a ser desaforado, ele está dizendo, Deus, o senhor não está vendo não, o senhor não vai se mexer. E ele encerra cantando, ele encerra feliz, porque ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja doçura. Você gosta de doce de figo? Eu gosto. Aquele figo verde em calda, eu como uma lata inteira e agora eu estou com fome. E quando eu estou com fome, eu começo a pensar em comida. Ainda que a figueira podia ser a goiabeira. Eu gosto de doce de goiaba, gosto de goiabada com queijo. Ainda que não haja doçura, a minha vida amarga. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Ainda que não haja o fruto da vide. Sabe com que se faz o fruto da vide? O vinho, que dá alegria no teu coração. O vinho é capaz de deixar de pileque. O sujeito toma um vinho e fica logo alegrinho. Ainda que não haja alegria na sua vida. Ainda que decepcione o fruto da oliveira, não tem azeite. Não tem azeite, não tem cura. Os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Querido, ele está falando o seguinte, não é que o problema é que não tem carne, ainda que falte o arroz com feijão. Quando ele fala para a gente aqui que os campos não produzem, não tem pão. Se não tem trigo, não tem pão e tem fome. Ainda que todo mal me toque, ainda assim, todavia, eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele é a minha força, Ele fará meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Gente, Ele vai me fazer andar sobre as minhas alturas, aquilo que eu acho que é bom, Ele vai me levar mais, ainda que eu não tenha. Gente, eu gosto muito desses programas do Discovery, do Net Geo, do Natural, quando pega assim os predadores, vem os leões para caçar as servas. Gente, você só vê a serva pulando, e pula de um lado, e pula para o outro, e pula numa pedra, e pula num charco, e pula num terreno seco. Você já viu a serva se desequilibrar? Pega esses programas de caçadores, pega esses programas onde as hienas cercam, onde os leões cercam, onde os guepardos, os leopardos cercam. Gente, você não vê uma serva desequilibrada. Ele vai fazer os nossos pés como os pés daqueles que não tropeçam. Ainda que o mal te persiga, é isso que tem que estar no meu coração hoje. É com essa esperança que eu tenho que sair dessa igreja. É com essa fé naquilo que eu não vejo, mas no Deus que eu não enxergo, o Deus que é invisível. Alguém aqui vê o Senhor? A gente não pode ver o Senhor, porque a glória dele nos fulminaria. Mas ainda assim, eu sei, como Jó sabe, e soube e disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja
fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu não tenha que comer, o que beber, o que vestir, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Confia no Senhor, confia em Deus. O Deus que nós servimos pode até nos castigar, Ele pode até nos corrigir, mas Ele fala: com amor eterno te amei. O nosso Deus é um Deus que não nos afasta, Ele traz a gente para perto. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar esse culto para a glória do Senhor Jesus. Quantos aqui estão passando por um tempo assim, de expectativa? Vamos orar juntos? Quero convidar você para que venha aqui à frente. Vamos orar juntos, sai do seu lugar. Vamos adorar o Senhor, vamos levantar um grande clamor aqui, por vocês e também pela nossa nação. Eu quero hoje me alegrar com Deus. Não porque o governo vai mudar, mas porque o nosso Deus não vai abandonar o nosso país. Eu quero me alegrar, não porque... Chega um pouquinho mais para frente aqui, por favor. Não porque nós teremos um Salvador da pátria, não. Eu quero adorar a Deus porque Ele jamais irá nos abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias. Até quando, gente? Até o final do mandato desse presidente, é isso, gente? Eis que estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Eis que não vos deixarei órfãos. Não precisa temer. Não tenha medo, Darcy. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tem, ainda que os celeiros sejam vazios, confia no Senhor. Confia no Senhor. Alguém aqui essa noite que precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Alguém aqui quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Fique aí no seu lugar, só levante sua mão e diga: eu quero. Alguém? Amém, queridos. Amém. Feche seus olhos. Você pode orar comigo? Você pode levantar um clamor comigo agora? Pai bendito, a Tua palavra não nos deixa, Senhor Deus, sem resposta. Ainda que a gente passe por essas situações que são ameaçadoras, são intimidadoras, ainda que a gente passe por expectativas que nossos olhos contemplam, são circunstâncias que nos trazem medo, ainda assim, Pai, nós vamos enxergar com fé o futuro, porque nós sabemos que a Tua boa mão está sobre nós, e o amanhã ele pertence ao Senhor. Eu quero orar por homens e mulheres aqui que estão vivendo tempos de desemprego, tempos aonde, além de não haver abundância, tem faltado o pão sobre a mesa. Eu quero orar por aqueles que não têm esperança de cura, aqueles que estão desempregados, ou que vivem no subemprego, ou que não têm nenhuma esperança mais de conseguir um emprego. Eu quero orar para aqueles que estão doentes, que receberam diagnósticos, Senhor Deus, absolutamente contrários. Eu quero orar por aqueles que estão vivendo em lares nocivos. Eu quero orar por aqueles que estão vivendo em ambientes hostis dentro do seu trabalho. E eu quero, Pai, clamar para que o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que enviou Jesus Cristo, faz a gente olhar, Senhor Deus, para aquelas mesmas palavras escritas na tábua por Abacuque. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós queremos olhar com fé para um futuro de paz e de esperança, um futuro de abundância e de cura, um futuro onde o Senhor
nos abençoa e responde ao nosso clamor. Um futuro onde a gente sonha com os nossos filhos andando conosco em Cristo. Um futuro em que a gente sonha com os nossos cônjuges adorando ao Senhor na nossa igreja. Um futuro, Pai, onde haja de fato justiça sobre a face da terra. Um futuro aonde o juiz não julgue a causa pelo rico porque ele é rico, e nem pelo pobre porque é pobre, mas que haja decência em cada fórum. Nós oramos por um futuro aonde o governo, ele também participa, trazendo para a gente hospitais, trazendo para a gente socorro, principalmente para os pequeninos que não têm para onde fugir. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre o governo brasileiro. Eu quero pedir, Senhor Deus, porque a tua palavra diz assim: como o rio muda de direção, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. O Senhor inclina para onde o Senhor quer. Nós abençoamos a vida desse homem, Pai. Nós abençoamos os novos ministérios que se formarão, da sabedoria, da inteligência, da compaixão, da amor pela nossa pátria. Que o Brasil seja conhecido como uma nação cujo Deus é o Senhor, e que a igreja do Senhor contribua orando, vivendo em santidade e justiça para a glória do Senhor, e em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja.